Oi, 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 meus amigos! Para quem não me conhece, o meu nome é Deliane. Ainda estou considerando a hipótese de mudar o nome por aqui. Inclusive, eu preciso aqui que vocês me falem sobre isso. Essa ideia de mudar o nome é por causa dos conteúdos que eu trago por aqui. Normalmente são vivências, coisas do dia a dia. E como eu havia falado para vocês num vídeo passado, a gente está seguindo um plano de leitura bíblica. Eu já finalizei o livro de Gênesis, inclusive hoje eu comecei o livro de Êxodo. Tenho contado para vocês aqui algumas experiências, essa é uma delas, e tá sendo muito bacana. Eu tô lendo 5 capítulos por dia. Embora o combinado com os jovens da igreja tenha sido 4 capítulos por dia, eu já fiz isso outra vez com 5 e para mim deu certo, então tô seguindo assim. Assim que chegou no capítulo 40, eu acho que em um dia eu li 10, mas é porque faltava só 10 para acabar, então eu já fiz tudo. E eu aprendi várias coisas, e olha que eu já li o livro de Gênesis mais de uma vez. Mas o segredo não tá numa leitura, tá numa meditação. Então você pode ler muitas vezes. Se Deus não quiser falar com você naquele momento, Ele não vai falar. É um livro espiritual, não é um livro qualquer. Até um livro qualquer que você começar a ler, você vai perceber alguns detalhes que anteriormente você não percebeu. E imagina só a Bíblia, o manual de vida, a palavra de Deus. Foi o que aconteceu comigo nessa oportunidade que eu tive de começar novamente Gênesis. Eu aprendi várias coisas. Em outras experiências, lendo a palavra, porque várias pessoas, quando eu começo a conversar sobre isso, me perguntam se eu já li a Bíblia toda. A resposta é que sim, mas isso não define ser superior a alguém. Isso porque, normalmente, quando a gente está com a mente centrada, que vai ler a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, pelo fato de serem 66 livros, a gente muda a nossa mente de uma forma negativa. Isso é tendência do ser humano, tá? E acaba robotizando, e aí a gente passa a tratar como se fosse um livro normal. Então a gente vai deixando vários detalhes desapercebidos, sabe? Eu tive várias dificuldades. Uma das minhas dificuldades foi de entender o livro Jó. Mas Jó é um livro tão facinho. Pois é, olha pra você ver que coisa mais boba. Eu fiquei um ano inteiro parada no livro de Jó. Isso porque eu percebi que eu tava só lendo, eu tava só passando o olho, eu não tava entendendo, eu não tava entrando na história. E aí todas as vezes que eu percebia isso, eu voltava do início e lia de novo. Então assim, eu li várias vezes Jó tentando sair dele. Eu fiquei um ano tentando sair dele e não conseguia. Mas depois eu fui. Uma outra dificuldade que eu enfrentei, e inclusive eu ainda tenho uma opinião parecida sobre isso ainda nos dias de hoje, é a dificuldade no livro Ezequiel. Eu considero um dos livros mais complicados, embora para você, por exemplo, talvez não seja a mesma dificuldade, não seja tão difícil. É muito individual, sabe? Outra questão que aconteceu comigo foi quando eu ainda estava lendo Apocalipse. Como é um livro curtinho, eu pensei, por que não ler ele em uma madrugada? Madrugada, período louco ali espiritual. Foi uma experiência muito engraçada. Comecei a ler Apocalipse à noite, e aí madruguei, e a batalha espiritual que eu estava enfrentando era a seguinte. Além de não estar entendendo que eu estava apenas lendo, não estava meditando, lendo ela normalmente, beleza, nanã, aí vinha sono. Opa, voltei. Aí de novo, voltei. Quer saber? Vou ler em pé, porque aí não vai ter como. Aí eu ficava lendo, as pernas começaram a doer. Aí tá lá, eu sentada de novo. Quando eu menos esperava, eu já tava encostada com as costas ali na cama já, lendo, e consegui ler tudo, mas não houve edificação nesse dia. Vocês entendem que a importância não está em ler a Bíblia, e sim meditar, entender e até mesmo praticá-la. Dessa vez eu fiz
de forma diferente, porque quando eu comecei a fazer isso, eu era nova, eu tinha acabado de me converter, então eu tava com muita sede, eu tava com muita vontade de falar até mesmo que eu li e que eu entendi, eu tava muito sedenta. E a gente não pode levar o resto da vida achando que a gente tá no primeiro amor. Apesar de que uma das minhas canções favoritas do cantor Fernandinho é Ao Primeiro Amor, a gente não pode ficar se baseando somente no primeiro amor. Você tem que sair dessa etapa. Isso aí pode ser até mesmo um tema para um próximo vídeo. Uma das lições que eu aprendi também no ano de 2025. Foi babado. Dessa vez eu fiz de forma diferente. Sinto que minha mente está de forma diferente. Não julgo-me ter chegado alcançado em algum lugar, não, mas sabe quando você sente que você está sendo bem guiada, bem instruída pelo Espírito de Deus? Tenho sentido essa sensação e oro muito para que eu dê continuidade nessa etapa. Tenho tido mais vontade de ler as genealogias, o que é muito difícil de acontecer. Tenho percebido vários detalhes. Uma das coisas que tem me ajudado, e me ajudado muito, é a oração. Como eu falei pra vocês, a Bíblia se trata de um livro espiritual. Então, você não pode tratá-lo como se fosse outro tipo de livro. Se você quer entendê-la, você precisa pedir para o autor abrir o seu coração, o seu entendimento, quando você for abrir a Bíblia. Faça orações mais sinceras, ora por esse propósito, antes, durante e depois de começar. Tem algumas coisas, algumas etapas que estão sendo muito gostosas. Por exemplo, o Eliel, quando eu tô lendo, porque eu leio em voz alta a maior parte do tempo, ele interage comigo e isso é muito gratificante também. Logo, o Eliel vai estar no meu colo, não vai estar na minha barriga. A rotina provavelmente vai mudar e uma das coisas que ajuda também é rotina, né? Construir uma rotina, um hábito. Graças a Deus eu tenho conseguido, tem sido o meu foco desde o final do ano passado e tem dado certo, mas assim que o Eliel chegar eu sei que a rotina vai mudar e aí eu vou precisar pensar novamente uma forma, mas tudo no seu tempo, vai dar certo. Tenho a intenção de trazer vídeos sobre e fazendo até mesmo devocional aqui com vocês. E tendo em vista que eu já acabei o livro de Gênesis, eu já sei um ponto de partida, provavelmente o próximo vídeo vai ser sobre isso, então eu já quero deixar aqui para vocês esse aviso, esse alerta para vocês não perderem a gente compartilhar de conhecimento. No culto passado, no culto de jovens, eu levei a palavra. Eu aproveitei a oportunidade que os meninos também tinham começado o propósito junto comigo. E aí eu levei um resumo das coisas que eu aprendi meditando dessa vez no livro de Gênesis. Provavelmente eu vou trazer exatamente essa palavra aqui pra vocês. Olha o barulhinho da chuva. Se você gosta desse tipo de vídeo, dessas ideias, desse conteúdo, deixa o seu like, porque dá-se a entender que é um conteúdo bacana, o YouTube vai entregar para outras pessoas e isso ajuda muito por aqui nessa entrega. Deixe seu comentário, isso também é muito importante para mim. Sim, eu vou saber sobre o que vocês querem que traga aqui para vocês. Compartilha com seus amigos, com sua família, se te trouxe alguma edificação, se tem te ajudado de alguma forma. E não se esqueça de se inscrever para poder ficar por dentro das novidades. Um beijo na testa e até a próxima!